Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Cristina Reis, eu sou instrutora de trânsito, atualmente atuando na legislação. Se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like, ativem o sininho, informem a outros amigos, né, parentes, pessoas que estejam necessitando deste material. E estaremos dando continuidade hoje na página 13, classificação de veículos. Bom, no nosso material didático diz: os veículos são classificados em 3 grupos. Teremos então a classificação de tração, espécie e categoria. Quanto à tração, de que forma é classificado aí? É o modo de impulsão do veículo, ou seja, a força que é usada para movimentá-lo. Então, nós temos aí a força que o veículo necessita para se mover. Temos o automotor, que é a propulsão a motor, né? Como automóveis, todo veículo que funciona através de um motor. Temos o elétrico, que é a propulsão elétrica. Então, como exemplo, o metrô, o bonde. Temos de propulsão humana, ou seja, movido pelo homem, como exemplo, bicicleta ou carro de mão. Também de tração animal, movido por um animal, né? Teremos como exemplo a carroça, a charrete. Outro seria o reboque, veículo que se engata atrás de outro veículo automotor. E o último dessa primeira classificação, semi-reboque, veículo que se apoia na sua unidade tratora. No livro vocês podem verificar as ilustrações que também ajudam, né, a identificá-los. Quanto à espécie, que seria aí a segunda classificação, significa a finalidade de utilização do veículo, né? Para qual utilidade o veículo foi criado ou é utilizado. Então, temos o primeiro de passageiros, ou seja, transporte de pessoas e suas bagagens. Um exemplo, ônibus, né? Uma charrete também entra aí nessa classificação. O próximo seria de carga, transporte de mercadorias e animais. Exemplo, podemos considerar carro de mão, carroça, pode ser também uma motocicleta. Outra, o misto, que é o transporte simultâneo de pessoas e carga no mesmo compartimento. Como exemplo, nós temos aí utilitários, né? A caminhoneta. Classificação de tração é quando o veículo é destinado a puxar ou arrastar outro veículo e ou equipamentos. Podemos colocar como exemplo trator de rodas, trator de esteira, caminhão-trator. De competição seria a próxima espécie, né? Destinado a corridas, competições, disputas. Podemos colocar aí exemplo de carro de corrida. O especial, utilizado em caráter especial com características próprias, ou seja, exemplo, bombeiros, né? Ambulância, viatura de polícia. De coleção é o último desta classificação. Veículos com mais de 30 anos que tenham sido mantidas as suas características originais. Depois vocês irão verificar também a questão da identificação dos veículos, né? E a placa utilizada aí, né, pelos veículos, no caso de coleção, ela vai ser preta, escrita em branco. Bom, quanto à categoria, que é a terceira classificação, vai ser indicada aí a destinação do veículo, ou seja, quem utiliza o veículo, né? Então, particular é o primeiro, transporte de pessoas, mercadorias ou animais sem remuneração. Exemplo, automóveis, né, no caso, normais, motos. A outra seria de aluguel, ou seja, efetua transporte mediante remuneração, táxi, ônibus, caminhão. A terceira aí, de aprendizagem,
destinado à aprendizagem de direção veicular. São os veículos utilizados, né, pelos CFCs, os carros aos quais vocês irão utilizar para fazer as aulas e se habilitarem. O oficial, ou seja, pertence a órgãos de administração pública municipal, estadual ou federal, usados por pessoas pertencentes ao alto funcionalismo público. E o último deles, desta classificação, é a representação diplomática. Como diz no livro, na página 15, de representações consulares de carreira ou de órgãos internacionais acreditados juntamente ao governo brasileiro. Então, nós teremos aí como exemplo veículos de embaixadas e consulados. Bom, como eu falei, todos os veículos, eles podem ser identificados externamente pelas cores das placas dos veículos. Então, na sequência, nós temos a identificação do veículo. Primeiramente, diz aí, será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou monobloco. E aí diz, é um número que já vem gravado pelo fabricante ou montadora, de modo a identificar o veículo, fabricante, características e anos de fabricação. Observem, esse número ele não pode ser raspado ou alterado e vai possuir aí 17 caracteres. Nós temos também a identificação pelo SINIAV, né, que é o Sistema de Identificação Automática de Veículos, que é um sistema composto por antenas rastreadoras que captam sinais das placas eletrônicas instaladas nos veículos quando estes passam por locais de abrangência. Então, cada placa eletrônica é individualizada e possui um número de série único e inalterável para cada veículo e deverá conter obrigatoriamente número serial único, número da placa do veículo, número do chassi, 17 caracteres, e o código do RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores. A próxima identificação do veículo é através das placas, né? Então, externamente por placas dianteiras e traseiras, compostas por um sistema alfanumérico de 7 caracteres, ou seja, 3 letras e 4 números. Observem, o chassi, no caso monobloco, 17 caracteres, e as placas, 7 caracteres. Essas placas serão lacradas, né, em sua estrutura, no caso, a estrutura dos veículos, obedecendo às especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRA, Conselho Nacional de Trânsito. Essas placas, elas possuem caracteres e cores diferenciadas no fundo de acordo com a sua categoria. Temos ainda na página 15 a placa de fundo azul com caracteres brancos. Essa identificação é para carros em missões, né? Corpos diplomáticos e de organizações internacionais. Temos a placa também de fundo branco com caracteres vermelhos. São os nossos carros aí de autoescola, né? Veículos de aprendizagem. Temos a placa de fundo branco com caracteres pretos, são dos carros oficiais. As placas de fundo cinza com caracteres pretos, aí são os veículos, né, particulares, placas comuns. Temos o fundo preto, como eu falei anteriormente, com caracteres cinzas, de veículos de coleção. A placa de fundo preto com caracteres dourados são de representação dos poderes. As de fundo verde com caracteres brancos são de carros em fase de experiência ou de propriedade dos fabricantes. Temos também da Presidência da República e autoridades máximas do país. Verifiquem, vocês têm as cores aí da bandeira, né, do Brasil, verde e amarela, com o símbolo. E temos a última da página 15, fundo vermelho, caracteres brancos. Então, são os carros de aluguel. No caso, seria aí, os táxis utilizam essas placas, os ônibus também, né? Na página 16, temos mais 2 placas que são de ciclomotores, motocicletas, motonetas e triciclos. De uso particular, ela será de fundo cinza e caracteres pretos. E de aluguel, no caso, como exemplo de mototáxi, fundo vermelho e caracteres brancos. Com relação à placa padrão Mercosul,
Essas novas placas, né, serão adotadas por outros países do Mercosul, visando padronizar a identificação de veículos membros do bloco, assim como acontece na União Europeia. No Uruguai, o padrão já é utilizado desde 2015, na Argentina, desde 2016, tá? Além disso, o novo padrão oferece maior possibilidade de combinações devido à sua sequência de identificação. Como fala aí no nosso livro, atualmente, as placas no Brasil seguem padrão de 3 letras e 4 números. Mas com o novo formato, o padrão será de 4 letras e 3 números, né? Bom, como vocês podem ver, nós temos aí a ilustração e a forma como virão todas as outras placas, né? Mais embaixo fala sobre o veículo de aprendizagem de autoescola, que também deverá ser identificado por faixa amarela de 20 centímetros de largura, né? Pintado ao longo da carroceria e a meia altura com a inscrição Autoescola em preto, bem como o número de registro do CFC no Netran, também em preto. Nessa mesma página, na página 16, vocês têm aí as dimensões e pesos autorizados dos veículos. Observem, façam essa leitura, façam as suas marcações. Daremos continuidade, então, na próxima aula, na página 17, documento de porte obrigatório. Até mais!